Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Para nós, quem ganha é nós. Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos, com a igreja. Agradecemos a Deus de Deus nos fazer estar aqui conhecendo os irmãos. E os irmãos demonstrando esse amor, esse carinho, os amigos com uma boa educação, a qual tem nos recebido. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Quero também, antes de ler a palavra, que está baseada na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, nós estaremos lendo o versículo, no capítulo 1, versículo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Quero dizer aos irmãos que alegramo-nos de ver os irmãos a cada dia mais com desejo de expressar alegria na palavra do Senhor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o verso de número 27 e 28. E para nós, como obreiros da casa do Senhor, é uma alegria, porque tem igrejas que tem muitos irmãos, mas na hora de compartilhar a palavra, é difícil você achar um que tenha a dedicação de levantar, de dar um testemunho, de louvar, de ler, de dar uma palavra. E às vezes os obreiros, pastores, ficam numa situação complicada por a igreja não desenvolver esse talento. E eu fico maravilhado que nós não somos muitos, mas o pouco que somos os 300 gideões, a qual Deus der oportunidade, sempre tem algo a oferecer ao nosso Deus. É um testemunho, é uma palavra. Que Deus continue conservando nossos irmãos cada dia mais na presença dEle. Amém, queridos? Então aqui a palavra do Senhor está baseada para que nós tenhamos o título, porque aqui a mesa do Senhor está farta, né? Já foi colocado várias alimentações para nós nos alimentar nesta tarde aqui, né? E eu creio que Deus há de nos dar mais um pouco da alimentação espiritual. Nos diz assim o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Estamos à sua disposição, Senhor. Por mais uma vez, pedimos, Espírito Santo, que tome a nossa vida e fale mais uma vez conosco, porque precisamos continuar ouvindo a sua voz. Pai, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Meus amados, quando nós encontramos o apóstolo Paulo referindo-se das escolhas de Deus, o presbítero Simar agora falou da chamada de Isaías. Pastora Marilda falou sobre o amor. Sem amor nada adiantaria, não serviria. Seria como um sino, né? Que faz barulho, mas é oco. Na verdade, não tem nada dentro. Foi o que Jesus chamou para os fariseus. Olha, vocês são como sinos, são como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas não tem nada por dentro. E nós ouvimos aqui os irmãos relatarem as aflições dos salmistas, falando das suas buscas incessantes pelo consolo, pela providência, pela resposta de Deus. E nós ouvimos eles relatar que Deus os ouviu, que Deus agiu, que Deus deu vitória. Ouvimos aqui testemunhos de bênçãos, de milagre, de providência. Falamos esses dias atrás sobre aqui a vida de um homem. Nós vamos falar de novo a vida desse mesmo homem. Só que agora nós vamos falar de um aspecto diferente, né?
nós vamos olhar e ver que Deus, quando Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então a igreja do Senhor Jesus é essa mistura de pessoas antes, muitas vezes, sem nenhum hábito em expressar alguma coisa. Deus chama e começa a usar na sua bondade, na sua misericórdia. Começa a fluir nessas pessoas a presença através do Espírito Santo. E eu quero falar sobre Pedro. Pedro fortalecido pelo Espírito Santo. Quero falar desta pessoa, terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo que está conosco. Que é esta pessoa, a qual está preparando a noiva para entregar para o noivo. É esse que separa, é esse que consagra, é esse que usa, é esse que fala. Muitas vezes nós falamos no Pai, nós falamos no Filho, mas não se lembramos do Espírito Santo, que está conosco, caminhando conosco, no nosso meio. Então, quando nós olhamos as obras que o Espírito Santo tem feito ao decorrer da vida dos apóstolos, nós temos uma vida que nós podemos dizer impactante também o que o Senhor fez na vida deste homem e como o Senhor usou ele no ministério terreno a qual ele foi chamado para realizar. Pedro, um dos apóstolos como nós já conhecemos, um dos apóstolos que foi chamado pelo Senhor lá na Galileia, em Cafarnaum. Pedro era pescador desde a sua infância, provado nos trabalhos, um homem rústico, um homem sem ter tido tempo de muita escolaridade, um homem a qual estava lá na sua vida profissional, na sua vida de luta, porque você que conhece vida de pescador sabe que é uma vida de sofrimento, uma vida de luta. Como eu já tive a oportunidade de pescar em alto mar e viver em áreas de pescadores e ver o sofrimento que é o ganha-pão daqueles homens, o trabalho e também a disposição quando o barco se lança no mar, que você olha para um lado e não vê chão, você olha para o outro e não vê, para frente e para trás não vê, você só vê o céu e o mar. E de repente as águas começam a ficar bravas, o vento começa a soprar forte e o coração começa a procurar socorro naquele que pode. Em Deus. Em Deus. E agora vemos o Senhor chamando este homem. Este homem outrora, que o seu ministério era um ministério que começou todo assim desembolsado, fazendo promessas que não cumpria, tomando atitude que não era correta, fazendo ações que foram não aprovadas, negando a Cristo na sua caminhada. Mas o Senhor olhou para ele e disse assim: Pedro, eu tenho um negócio contigo. O meu negócio contigo é um negócio particular. E eu estou olhando para ti com uma visão diferenciada. Aleluia. Porque o que importa na vida do homem? Não importa na vida do homem se ele é um homem culto, se ele é um homem que tenha ensinos superiores, se ele tenha várias formações, mas se ele está na presença de Cristo e ele não tiver a presença do Espírito Santo, ele vai ser como um sino que bate, mas ele é vazio. Distribui conhecimento, mas aí não tem a espiritualidade. E quando nós encontramos Pedro sendo fortalecido pelo Espírito Santo, nós encontramos Pedro se tornando um homem sábio para instruir os seus irmãos. Aleluia. No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, nós encontramos Pedro após o Pentecostes saindo e falando aos seus irmãos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, a promessa do Espírito Santo.
Então nós olhamos agora aquele homem que estava outrora sem ter essa possibilidade, agora sendo e tornando-se sábio para instruir aos seus irmãos, instruir a outros. Pessoal, ei, o que devemos nós fazer para herdar a vida eterna? Arrependei-vos do vosso mau caminho, convertei-vos do vosso mau caminho, para que chegai no vosso coração tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Então nós agora vemos um Pedro que estava sendo instruído. Aleluia, instruído para receber, para ensinar, para ajudar os seus irmãos. Agora nós olhamos um Pedro ousado, cheio do Espírito Santo. Por que, pastor, só está insistindo na vida de Pedro? É porque Pedro é uma demonstração que Deus usa aqueles que não parecem ser. Tem muitas pessoas parecendo, mas não são. Muitas pessoas tendo aparência, mas não é. E muitas pessoas na igreja que não parecem e são. Deus, ele chama agora Pedro, e Pedro se torna ousado e corajoso. Quando foram falar para Pedro não anunciar mais a Jesus, Pedro disse aos seus algozes, no capítulo 4, versículo 13, dizendo: o que é mais importante? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E quando nós olhamos no versículo 19 e 20, estavam aí dizendo: quem é esse homem? Esse homem era discípulo de Jesus. Um homem agora ousado, cheio da sabedoria. É por isso que o Senhor Jesus, quando o apóstolo Tiago, seu meu irmão, escreveu, ele disse: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Deus tem para dar e não passa em rosto. É Ele que tem. Então, na verdade, quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo toma conta de nós, nós começamos a ter uma sabedoria espiritual. Aleluia. Já teve ponto de eu pregar em grandes conferências, de terminar a mensagem, alguém dizer: como Deus lhe usou? Aí depois eu fiquei pensando: como foi mesmo que eu preguei? Como foi mesmo? Aí tentei pregar da mesma forma, nunca mais saiu a mesma mensagem. Naquela época não gravei, não filmei, não escrevi, então só ficou só na lembrança. E na vez que preguei, eram vários líderes, várias pessoas de alta formação, e o menor que tinha em termos de tanto financeira quase como intelectual era nós. E Deus nos ajudou e levou uma palavra de encontro àqueles homens, que nós olhamos homens com o coração assim meio fechado, com as lágrimas sendo derramadas e sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Com isso eu estou dizendo para você: você é um instrumento de Deus. Deus quer lhe usar. O Espírito Santo quer lhe fazer como fez na vida de Pedro. Pedro, ele se tornou sábio para instruir. Pedro se tornou ousado e corajoso. Pedro tornou-se um canal de bênção para os enfermos. As pessoas levavam os enfermos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, para que botasse a beira do caminho, para quando Pedro passasse, mesmo a sua sombra, quando cobria aqueles homens, eles eram curados. Aleluia! Coisa maravilhosa! Então Pedro tornou-se um canal de bênção para os enfermos. Pedro, as orações de Pedro foram ouvidas e respondidas pelo Senhor. Aleluia! Pedro aqui no capítulo 9, versículo 40, Pedro chegou lá
Na história que falei no culto passado, na casa de Tabita. Orou e Tabita ressuscitou. Então mostrava que Pedro tinha uma comunhão com o Senhor. Aleluia! Né? Glória a Deus! Tivemos ali uma das palavras que a irmã Maria usou foi assim: se for buscar algum irmão, algum crente, na hora que procurar ele está pronto. Mesmo dormindo está pronto. Aí eu percebi o que? Falou o que? Da comunhão. Falou do relacionamento íntimo com o Senhor. Porque não tem negócio de eu chegar lá, irmão, vocês estão precisando doar. Eu não posso, irmão. Eu não tenho. Não, opa, vem cá, no nome de Jesus. Vamos pedir para quem tem, porque quando a gente não tem, a gente pede para quem tem, não é isso? Aleluia! Nós somos dispenseiros das bênçãos do Senhor. O que é dispenseiro? Nós somos aquele que somos o garçom, vamos servir. Então nós entramos na dispensa do nosso Senhor e pegamos aquilo a qual a pessoa precisa e trazemos, aleluia, a entregar a essa pessoa. Então nós olhamos que Deus pega as coisas que não são. O que o senhor está dizendo, pastor Zé? Eu estou dizendo que Deus quer revolucionar este lugar, esta região, através da vida dos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Ah, mas eu sou tão pequenininho. É você mesmo que Deus quer. É você mesmo que Deus vai usar. É você mesmo que Deus vai estar enchendo do Espírito para que você possa dar testemunho aonde passar. Glória a Deus! Tem pessoas, tem líderes que querem centralizar neles a presença de Deus. Ah, se eu não orar, não acontece. Ah, se eu não pregar, não acontece. Ah, se eu não for, não acontece. O Senhor mandou foi a igreja. Os sinais seguirão aos que crerem. Aquele que acreditar, anunciar o meu nome, o milagre vai acontecer. A bênção vai chegar. Aleluia! Agora, conduzir o rebanho tem uma liderança. Aí sim, é uma outra coisa. Glória a Deus! Não é impedir as pessoas crescer, mas é ajudá-las a melhorar cada dia mais na presença do Senhor. Então nós olhamos aqui e vimos que Pedro orou e Deus, ele respondeu. Aleluia! Pedro agora converteu-se no instrumento do Espírito Santo. Olha aí. Aquele Pedro, pescador rústico, agora estava na casa de Cornélio. E quando Pedro começou a orar, começou a pregar, o Espírito Santo começou a encher aquele local. Aleluia. Então nós olhamos e vemos que Deus, ele tem as suas formas. Muitos podem olhar, mas olha, a missão procriar é tão pouquinho. Os irmãos parece que são assim, não tem assim, muito estudo, muito isso, muito aquilo. Mas ei, o que está na vida dos irmãos é o Espírito Santo. Aleluia! Quando o Espírito Santo estiver usando os irmãos, o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, tudo vai começar a mudar através da vida dos irmãos. E é por isso que a nossa responsabilidade aumenta. Sempre digo para o irmão Assis, para o obreiro Assis, que cada canto que eu entro, que uma pessoa me tem como uma pessoa agradável, eu digo, a minha responsabilidade aumentou mais um pouco. Aumenta mais. Porque mais a quem é dado, mais é cobrado. Então Pedro foi aquele que o Senhor chamou. E o Senhor instituiu Pedro para ser a referência da sua igreja. Para ser aquele a qual poderíamos olhar e ver que se com pouco conhecimento foi um instrumento desse, com muito, como não será? Não é verdade, moças? Sempre dizendo que a igreja
ela não é feita, a sua obra, através da ação humana, mas é da ação divina. A chamada nossa é uma chamada coletiva aí de fazer discípulos de todas as nações. É aonde encostar. Aleluia. É aonde tiver oportunidade. Glória a Deus. É aonde Deus abrir a porta. Grande Deus. E a gente já vai. Porque tem pessoas, irmãos, que estão fazendo, sabe o quê? Ah, Deus me usa na revelação, na profecia, e eu ando com vocês, quando chegar no trono, sou eu que tenho que ir. Né? Eu vi aí uma conversa que tinha uma mulher que dizia assim, não, nos contaram, é lá onde tem aquela represa grande lá, assim, você me levou lá para ver, lá naquela cidade, lá, não sei o nome, não sei, conhece? Corema. Diz que lá tem algum tipo de pessoas que servem a Jesus lá, que é assim. Irmão, se começar a oração antes de mim, Deus não opera. Se for fazer a reunião na casa de fulano e eu não tiver, Deus não age. E se brincar comigo, Deus mata. É oração de macumbeiro, viu, irmão? De crente macumbeiro. Você pensa que não tem? Eita Deus. Você vai orar como? Meu vizinho está me incomodando. Jesus, mata ele. Agora bomba na casa de Jesus. Senhor, toca fogo dele. Explode ainda. Não, é a oração desse. Deus. Quer dizer, amados, a nossa oração, sempre eu digo, para nós fecharmos a nossa meditação e dizer a você que você é um vaso escolhido do Senhor, como foi aqui a mensagem prosseguindo, né? Vai destinando a mesma mensagem, só mudou os personagens, pegou daqui, Jesus levou do Espírito Santo, pega daqui, leva para o mesmo sentido. Glória a Deus, aleluia. Você é um instrumento que Deus quer usar nesses últimos dias. Muitos pensam que você não é, que você não tem, que você... mas Ele está dizendo, eu escolhi foi esse para confundir aqueles que acham que tem, que sabem, que são. É esse aí o meu exército desses últimos dias. Mas são tão simples. Mas é nessa simplicidade que todos são valorizados na presença do Senhor. Nem tem o maior, nem tem o melhor. Sabe o que é que diferencia na presença de Deus? São ministérios. Ministério. Um louva, outro prega, outro ora, o outro visita. São ministérios. Não são pessoas. Porque o Senhor nos ama da mesma forma. Todos nós. Ele nos ama da mesma forma. E Ele nos chamou nesses últimos dias de pandemia, de distanciamento, de crises, para que nós se levantemos. E comece a caminhar para levar a palavra de vida eterna. Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Ensinar os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Como tive a oportunidade, disse para aquela senhora, nós não estamos aqui para ensinar nem ensino de evangélico, nem ensino de católico, estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. O que tiver aqui é o que nós compartilhamos. A palavra de Deus. E se você é evangélico, que muitas vezes está achando que está melhor do que os outros, pare com isso. Compartilhe o de bom que você tem. Deixa Deus te usar nesses últimos dias. Deus está contando com você. Nós subimos esse monte de lá para cá, para chegar aqui, Deus dizendo assim, ei, eu estou te escolhendo. Eu te chamei num propósito de fazer discípulo. Então, não se habitua a ser um crente natural, normal. Não se acomoda na tua casa, não queira ficar parado, deixar o tempo passar, como se... Não. Se incomode com a escravidão das almas que estão aí a clamar. O tempo está correndo e a igreja do presente somos nós. Se eu e você não fizer, o nosso tempo passará e nós não teremos mais outra oportunidade. Então nós vemos Pedro agora
fortalecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco. Vamos estar em pé.